Traição. O tema de hoje é delicado, exige muita cautela para nós refletirmos sobre ele, para não sermos precipitados e julgar e condenar algo, alguém, de uma maneira muito equivocada. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Hoje eu vou trazer, tá em pauta nas mídias sociais a traição aí do José Loreto com a Débora Nascimento, os verdadeiros pivôs dessa traição, envolvendo os grandes atores da Globo, e isso tá trazendo uma polêmica já há um tempinho. E eu tava olhando justamente isso daí e resolvi assim, não, vamos falar sobre esse tema, que é um tema que, ao meu ver, assim, é pouco falado e é tão importante, principalmente para quem está envolvido, para quem está ao redor e para nós que estamos olhando de fora, que não temos nada a ver com aquilo, o que a gente pode aprender com isso para ir em frente. E para isso eu fiz, toda uma série de anotações aqui para a gente fazer uma reflexão bem legal, para a gente poder realmente entender um pouquinho mais sobre esse tema. Então vamos lá. Quando a gente fala de traição, gente, uma das coisas mais delicadas que a gente tem que tomar cuidado é o julgamento. E esse vídeo não vai julgar. Hello, se você está chegando agora, esse é um vídeo que vai usar mais uma vez uma história real que está em pauta para que nós possamos aprender com isso. Nada mais. Não tenho intenção alguma de julgar, de criticar, condenar aqui nesse vídeo. Muito pelo contrário, usar o que está em pauta para que a gente possa aprender com isso. E quem sabe até daqui a pouco mandar uma energia toda especial para eles, para que essa situação possa também se dissolver. Quando se fala em traição, sempre existe o lado do traído, do traidor, o pivô da traição, os ecos que isso acaba gerando e, na verdade, o que há por trás disso. E eu ainda fiz uma brincadeirinha aqui que eu criei umas regras de etiqueta quando se trata de separação. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, então fica comigo aqui. Quando se trata da pessoa que é traída, no caso que está sendo pontuado aqui, colocado na mídia como a Débora Nascimento, mas se você tem algum caso, isso vai vir à tona, você vai se lembrar de pessoas, isso vai vir para você. Normalmente essa pessoa é colocada o rótulo de vítima, de que ela é a coitadinha, ou um julgamento precipitado de que ela deve ter feito algo para merecer isso. Que, aliás, é um discurso bem machista, diga-se passagem. E é muito no lado do traidor, é trazido a percepção de que ele seria o cafajeste, de que ele não teria coração, que ele não teria pensado nela, muito menos na família, no caso aqui uma menininha pequenininha, no caso. Então, de que ele seria o grande traidor. E que, às vezes, dependendo do discurso, ele ser aí machista, a culpa seria totalmente do pivô da separação. Porque esse pivô da separação teria feito o quê? O quê? Seduzido. Pasmem. Seduzido, literalmente, essa pessoa. Então, existe aí já dois papéis de cara que a gente vai debater, que normalmente está falando da traída, ou do traído, do traidor ou da traidora. E ainda nós temos a questão do pivô da traição. E esse pivô da traição, quando se trata de um homem, porque parece que normalmente a gente vê mais o homem traindo a mulher, e aí escancara a questão de que ele é homem, que ele pode fazer o que ele quiser porque ele tem hormônios. Tudo discurso machista. Gente, tudo discurso completamente machista para realmente justificar uma coisa que oculta o verdadeiro pivô de tudo isso que está sendo colocado aqui. Então, quando se fala do pivô da traição, a gente está falando aí, muitas vezes, os motivos que levam uma pessoa a trair. Estamos falando das justificativas que são colocadas para esse ato, para que não se pense que esteja errado. Porque, pasmem, muita gente que trai acha que não tá errado, que ele tá certo em trair. E quem é o verdadeiro pivô no meio dessa história toda? Quem é o verdadeiro pivô dessa separação? Num caso onde há traição, quem é o verdadeiro pivô dessa traição ter acontecido? Já vou chegar nesse ponto para reflexão. E aí nós temos ecos
de uma situação como essa, que ela com certeza alcançou a família dos dois lados, alcançou o trabalho dos dois lados, alcançou os amigos dos dois lados, são amigos em comuns, então fica mais delicado ainda. No caso deles aqui, tem a ver ainda com a exposição. Pessoas que têm uma vida pública, né, acabam sofrendo muito por causa disso, porque essa vida já é exposta e ainda colocada de uma maneira desse jeito, fica pior ainda. No caso, as interpretações que as pessoas acabam fazendo a respeito do que aconteceu, e essas interpretações, elas são baseadas nas suas experiências pessoais, naquilo que elas acreditam que seja o certo e o correto ser interpretado para aquilo dali. E aí isso acaba trazendo o quê? Muito à tona a inveja, aquela verdade que é camuflada muitas vezes nas pessoas que torciam para não dar certo aquela relação. Por quê? Porque elas projetavam nelas um ciúmes, realmente uma certa insatisfação, porque aquela relação aparentemente mostrava algo que ela gostaria de ter na sua relação que ela não tem. Então a traição acaba muitas vezes revelando esse tipo de comportamento também. Então essa postura inquisitora que muitas vezes a gente percebe nas pessoas é algo que eu preciso alertar vocês. Por que nós assumimos uma postura inquisitora? Por que nós realmente acabamos de cara logo escolhendo um dos lados e categorizando como a vítima, como o culpado? Sendo que nós não nascemos para cá tendo esses papéis de vítima, culpado e vilão, e sim o oculto por trás disso para aflorar os teus aprendizados. Por isso, o que há por trás oculto da verdade no meio de uma situação toda como essa? Existe aprendizados para todo mundo que está envolvido. Não se engane, se esse assunto chamou a sua atenção, é porque sim, você tem alguma coisa para aprender com isso. Se você pensou mal, se você já falou mal, se você já começou a fazer qualquer coisa que não é positiva em relação a isso, é hora de você pensar por que eu fiz isso? O que na verdade me fez agir dessa maneira? Para quê? Por quê? E o quanto isso acaba nos afetando e trazendo toda essa energia para nós, para nossa casa. Afinal, quando você fala mal, você pensa a respeito de algo, projeta emoções negativas sobre pessoas, isso tudo é energia. E essa energia, ela tem dono, ela tem direção. A direção que você dá para ela, ela vai cumprir. Por isso fica o grande alerta aqui para você começar a prestar atenção no quanto você acaba se tornando co-criador e aquela pessoa que contribui para que algo fique muito maior do que na verdade precisaria estar, através daquilo que você pensa, daquilo que você sente, daquilo que você fala ou faz a respeito. Então é um grande desafio quando uma situação como traição acontece, a gente olhar para ver o que isso está falando de aprendizado em nós. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes a gente se identifica. A gente se identifica e essa identificação, ela acaba gerando uma projeção. E essa projeção faz com que a gente crie expectativas, que a gente acredite que as coisas deveriam ser de maneira X, Y ou Z. E no fundo, ninguém precisa e nada precisa ser como você acredita que tem que ser. As coisas precisam ser como elas devem ser, servindo ao propósito de quem está envolvido, amadurecer, evoluir, se tornar uma pessoa melhor. Entenderam? Então é muito importante que você separe o que é seu do que não é seu. E qual é o ponto para saber o que é meu e o que não é meu? É saber se aquela situação que aconteceu, porque aqui a gente está usando o exemplo da Débora Nascimento, do José Loreto, que está em pauta em todas as mídias aí colocadas isso, mas você pode ter um caso na sua família de traição, você pode ter um caso de pessoas perto de você que sofreram traição. E aí a gente se identifica com aquilo, projeta e acredita que tem que ser perfeito. A minha ideia de relacionamento é essa, se não é, tá errado. Aí vem o julgamento e o condenar.
O mais importante no processo de identificação é você se desidentificar, para que você separe o que é teu e o que não é. E se algo acontecer e mexeu contigo, essa é a tua deixa para entender que nessa situação existe sim um aprendizado para você. Então fica atento ao que aflora de emoção nesse momento e faz o exercício com toda a humildade para perceber se essa situação, essa emoção aflorada nessa situação, ela é recorrente. Porque se ela é recorrente, ela não começou agora. Entenderam? E é muito fácil a gente apontar os dedos, é muito fácil a gente logo botar a culpa em alguém ou algo, é tudo muito fácil. Então para e saia dessa normose, saia desse senso comum, que é mediano, para que você possa olhar de fora essa situação, ver se mexeu contigo. Mexeu? Ok. O que eu senti? Eu senti, nossa, uma revolta. Poxa, revolta? Como assim revolta? Não, porque ele fez... Não tem... Se você tivesse que estar passando por essa situação, ela estaria acontecendo com você. Se não está acontecendo com você, por que essa revolta? Não sabe que eu não sei? Pode ser que você tenha entrado na energia gerada por todas as pessoas que estão projetando sobre essa situação raiva, lembrando de coisas que de repente aconteceram com eles, essa indignação, esse tomar de partido. Tudo isso sendo projetado e você, por pensar, emitir uma opinião, falar sobre isso, acaba acontecendo o que com você? Entrando completamente nessa energia. E ao entrar completamente nessa energia, você participa dessa energia e traz ela para você. Isso fica dentro do teu campo áurico, vibrando nessa energia. E aí, sem que você perceba, sabe o que acontece? Você, que estava aqui numa energia, de repente, legal, foi pega numa armadilha e, pum, baixou sua vibração. E aí começam a acontecer situações ao teu redor que complicam o teu dia a dia desnecessariamente. Então, esse é um grande alerta. Então, se você não está bem dentro de uma relação, o verdadeiro pivô tem muito a ver com essa insatisfação. Insatisfação da pessoa com a pessoa mesma, insatisfação com a relação. Se você está insatisfeito consigo mesmo, eu tô triste, tô sem ânimo, parece que minha vida tá sempre igual. Tô cansado. Eu tô irritado. As coisas não estão acontecendo como eu queria que fossem. E tô me sentindo vazio, tô em crise. Não adianta você querer procurar fora algo para que vá levantar tua moral. Isso é uma armadilha, só vai dar problema. Só vai dar problema, gente. Pelo amor de Deus, acordem para isso. Só vai dar problema toda vez que você não for verdadeiro e honesto para olhar para si mesmo quando você não está bem. Porque a gente muitas vezes procura preencher esse buraco que a gente tem às vezes muito no peito com outras coisas, ou comprando excessivamente, traindo é uma forma disso. Então procura ajuda. É mais honesto, é mais sensato, fica mais feliz todo mundo que está ao redor. Porque você, assumindo que você não está bem, você consegue então até inclusive contar com a ajuda dessas pessoas para te dar esse apoio que você precisa para atravessar esta fase. Sim, é uma fase. Da mesma forma, se você não está bem porque você sente que o relacionamento não está bem, voltamos ao que a gente estava falando antes. O relacionamento é resultado de duas pessoas. Duas pessoas formam o triângulo. Eu já falei aqui sobre isso, a geometria do amor. O eu, o outro e o resultado, que é o cume, que é a relação. Então, a relação não anda bem. Não anda bem porque alguém não está alicerçando bem isso daí tudo. Então, se a relação não está bem, o que se faz, Aline? Converse. Dialogue. Não consegue? Vá buscar ajuda primeiro para você se fortalecer, para então você chegar na relação, uma coisa vai puxar a outra e daqui a pouco você nem vai precisar ter que chegar na relação, porque você mexendo em você, automaticamente a relação corresponde. Então fica aqui esse grande alerta para você, para que você comece a olhar de frente o que é realmente um verdadeiro pivô numa traição,
num divórcio, em alguma coisa que não tá legal. Normalmente está ligado com quem? Conosco. Quem faz algo que não gostaria que fizesse para si mesmo, tá normalmente de mal consigo mesmo. É uma atitude de autodenigrição. Nem sei se diz essa palavra, mas você entendeu, né? Você denigre a pessoa literalmente porque é uma falta de amor próprio. Puxa vida, não faça para o seu próximo aquilo que você não quer que faça para você. Isso é ser honesto e verdadeiro. E eu fiz aqui uma brincadeirinha para terminar esse vídeo, que seriam as regras de etiqueta quando se trata do tema da traição. Vamos lá! Regras de etiqueta. Eu botei aqui 1, 2, 3, 4 regrinhas para quando você está diante de um amigo, de um casal de amigos que estão aí num problema de traição, que aconteceu a traição. O que fazer? Pelo amor de Deus, é uma das coisas mais delicadas você estar dentro de uma relação, dentro de um convívio com amigos em que de repente um deles traiu. E aí, como é que você fica no meio dessa história toda? O que que eu faço? O que que eu não devo fazer? Então, o que que eu não devo fazer, pelo amor de Deus, na hora de se acontecer de você estar no meio de uma traição entre amigos, de casal amigo? 1, não apoie somente um lado, procure entender, ok? Trata ambos como seres humanos, portanto falíveis. Até porque a gente não sabe se daqui a pouco um deles não vai acabar pedindo perdão e o amor falar mais forte e eles retomarem essa relação. Então, peraí um pouquinho. E aí você fica com aquela cara de tacho porque tomou partido. Não toma partido. Trata os dois bem, lida com os dois bem, para que possa realmente essa situação se desenrolar da melhor maneira possível, ok? Para isso, então, o que é a segunda regra de etiqueta num caso de traição? Não julgue, não critique e não defenda. Não julgue, não critique, não defenda. Essas 3 palavrinhas são importantíssimos. Por quê? Porque você criticar, você vai pôr a sua opinião. Você julgar, você está condenando. Você defender, você na verdade não sabe exatamente o que aconteceu dentro de casa. Aquele chavão que diz, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher, ele tem um pouco de verdade sim, porque entre 4 paredes, entre o casal, a gente nunca sabe exatamente o que aconteceu. Então, cautela. Cautela para que depois, no final das contas, não seja você que fique de ruim da história. Outra regrinha, esteja disponível sim, se coloque disponível para conversar, mas sem lição de moral, pelo amor de Deus. Sem aquela história de eu te disse que ele não prestava quando tu quis casar com ele. Eu te disse. Pelo amor de Deus, ninguém precisa ouvir isso nessa hora. Vamos combinar? Ninguém precisa ouvir isso naquela hora. Então, se for para você conversar com essa pessoa, converse ou ouça ela, dê carinho, ajude ela a se distrair, sabe? Isso sim. Contribua. E não puxe para baixo. Certo? E a última, como nada acontece em vão, o que fica é o aprendizado. Então, qual é o aprendizado que essa situação tá trazendo para ambos ali? Ajudar a pessoa a entender esse aprendizado? Aí sim, estrelinha para você, porque aí você vai estar sim nessa hora contribuindo para o real propósito daquela situação ter acontecido, que certamente é para tornar ela uma pessoa melhor. Lembra do aprendizado pela dor e pelo amor? Pois é, traição é mais um tipo de aprendizado pela dor. E que você não precise passar por esse sentimento, que você não precise passar por essa situação, que você não precise estar perto de pessoas que passam por isso e presencie a dor e o sofrimento que ela está vivendo naquele momento por causa disso. Então, muito cuidado, cautela, são pessoas, são seres humanos, e como seres humanos nós podemos errar. E se há amor e os dois decidem resgatar esse amor e passar por cima disso, quem somos nós para querer dizer que isso é certo e errado? Porque cada relacionamento tem uma dinâmica e nós precisamos respeitar as escolhas das pessoas. Nem sempre o que é bom para o outro é bom para nós.
Então nós temos que olhar cada caso de uma maneira muito peculiar, de maneira individual. Por isso que eu decidi para falar para vocês aqui, cuidado. Cuidado como se você está julgando. Cuidado se você está criticando. Cuidado se você aqui já está botando crítica e reclamação também. Independente de estar falando de traição, você também está se encaixando em uma vibração. E se essa vibração não é positiva, você está vibrando nisso e está levando isso para onde você for com as pessoas que estão ao seu redor e elas estão captando isso também. E sabe o que é pior? Você tá baixando a sua energia e tá virando um péssimo ponto de atração para a tua vida. Então fica aqui essa reflexão sobre esse tema traição. Muita cautela, muito cuidado, nada de precipitar-se na hora de falar algo sobre isso, quando alguém estiver num caso perto de você. E hoje, aproveitando o gancho do que está sendo pulverizado na mídia, desses dois atores ali e demais atores envolvidos. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, viu a importância dele, lembrou de alguém, compartilha. Dá um like pra mim aqui embaixo, deixa sua dúvida, sua pergunta, o que você achou desse vídeo aqui. Pega esse link que tá aqui embaixo, compartilha no grupo da tua família, compartilha lá para aquelas pessoas que sabem que você estão torcendo mal por você. Compartilha, deixa pra mim aqui a bomba que eu me viro aí com o pessoal, tá certo? E nos encontramos num próximo vídeo, num próximo canal. Ah, e detalhe, eu não sei se você tá sabendo, mas eu tenho um canal gratuito do Telegram, onde eu posto pra vocês conteúdos. O pessoal de hoje do Telegram já ficou sabendo dessa pauta hoje, antes do meio-dia, de eu soltar pra vocês aqui. Então eu estou saindo na frente, trago algumas coisas pessoais, reflexões, algumas coisas para realmente pontuar sobre os relacionamentos. Tá aqui embaixo. Então aproveita, participa para que você realmente possa botar ordem se esse é um tema delicado da sua vida. Então, beijo no seu coração e se você ainda não assinou o canal, assine e ativa a sinetinha. Tchau, tchau!